Olá, meus queridos e minhas queridas, professor Fábio Brasilino, e na aula de hoje nós vamos discutir um pouco da proteção do ponto, ok? Por que é importante essa discussão da proteção do ponto? Pois bem, nos vídeos anteriores eu trabalhei o conceito e a importância do estabelecimento empresarial. Então nós temos que pensar o seguinte, ó, todos aqueles bens que forem afetados para a atividade empresarial, eles fazem parte do patrimônio do empresário. E nós vimos que dentro do conceito de estabelecimento empresarial, nós temos alguns bens corpóreos, por exemplo, um celular, uma cadeira, um imóvel, e nós temos bens incorpóreos, como por exemplo o ponto. É inegável que quando um agente econômico, quando o empresário ele começa a atuar em determinada localidade, aquilo lá agrega um valor, não é verdade? Vamos pensar alguns estabelecimentos que tem, por exemplo, em frente à Facar. Agrega valor você ter aquele tipo de estabelecimento naquela localidade. Beleza? Portanto, pensando nessa questão e a legislação também partindo do pressuposto que o empresário ele vai organizar, ou seja, toda essa organização que ele fez tem que ser valorada, é que a própria legislação ela vem e traz uma proteção ao ponto. Portanto, aqui eu vou trazer aqui algumas discussões que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Pode ter aquele contrato de venda de ponto? Pode, mas eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Pois bem, o que é o ponto? O que significa isso? Ele nada mais é do que aquele local em que o empresário faz a venda, beleza? Ele pode ser físico, mas ele também pode ser virtual, ok? O ponto virtual nós não vamos trabalhar na aula de hoje, beleza? Porque a proteção dele vai se dar a depender de qual forma você adotar. Então, por exemplo, se eu tenho um ponto virtual que é no Instagram, nós temos que seguir as normas do Instagram para eu ter lá meu arroba. Se eu tenho um ponto virtual que é no meu site, eu tenho que seguir as regras do domínio. Então eu tenho que pensar lá, eu vou renovar o domínio anualmente, ali que eu vou ver quais são as regras, beleza? A proteção do ponto que nós vamos falar aqui é apenas do ponto físico. Então nós temos que pensar o seguinte: boa parte dos empresários, no momento que efetivamente eles vão começar a atuar na sua atividade econômica, eles podem alugar um local. E ao alugar esse local, eles vão fazer todo um investimento em termos de infraestrutura, em termos de, enfim, trazer uma imagem para aquele seu estabelecimento que ele vai visar o que? Ampliar a sua atividade econômica ali, ok? Então tem toda uma adaptação e a depender do lapso temporal que ele está naquela localidade, esse empresário acaba agregando um valor naquele local. Pense aí vocês, em sua cidade, qual local que assim, quando você pensa naquele local, você já lembra de alguma coisa? Vamos a alguns exemplos. Por exemplo, em Londrina, quando você pensa em Pátio São Miguel, você já está pensando ali numa padaria que tem na Higienópolis. Ali já virou um ponto que merece proteção. Estão vendo? Mas em toda a cidade você vai verificar algumas localidades que devido a quantidade de tempo que aquele empresário está lá, aquilo agrega um valor. Então, se você quer, por exemplo, buscar alguma coisa, você já vai naquela localidade, beleza? Bom, qual que seria então a justificativa de proteção do ponto? Porque vejam bem, o que nós estamos falando aqui é que você, na condição de locatário, vai ter uma proteção para que o locador, que é proprietário do bem, não retire esse bem de você. Estão vendo? Você vai obrigar ele a renovar o contrato. Então vamos imaginar lá, você é um empresário que está se dando bem, aquele locatário vem, fica com um zóio gordo, né? Vamos assim dizer, e ele quer te retirar do local, beleza? Esse tipo de proteção é justamente para isso. Desde que você tenha os requisitos legais, você tem direito à proteção àquele ponto, beleza? O que justifica isso? Justifica isso porque quando nós pensamos em atividade econômica, quando nós pensamos em empresários, em regra, esses empresários eles nascem para perdurar um longo lapso temporal. Então, não vou ter empresário com atividades de forma pequena, vamos assim, de um lapso temporal pequeno. Até mesmo porque dentro do conceito de empresário tem a característica e o requisito da habitualidade. Estão vendo? Então, quando eu crio um empresário, a ideia é de que eu vou fazer todas as modificações, porque eu quero que um grande lapso temporal
ficar ali atuando naquela localidade, beleza? Qual que vai ser o fundamento legal para isso? Nós temos que lembrar, aqui nós estamos diante de uma limitação do direito de propriedade. Então, você que vai fazer uma locação comercial, você tem que ter ciência de que você vai ter essas limitações. Bom, o fundamento legal a gente encontra na Lei de Locação, que é a Lei 8.245, de 91. Especificamente no seu artigo 51. Beleza? Bom, professor Fábio, qualquer pessoa que faça uma locação comercial tem o direito à proteção do ponto, que aqui nós vamos chamar agora, a partir de agora, de ação renovatória? Não, meus caros. A legislação ela vai dar proteção do ponto, então vai dar direito a entrar com uma ação renovatória em apenas algumas situações. Quais situações são essas? Vamos lá, ó. Ação renovatória. Nós temos 3 requisitos para que você tenha direito à ação renovatória. Então pensem o seguinte, se você é um empresário e você quer renovar aquele contrato de locação e você não está conseguindo, então você tem aí a opção de entrar com uma ação renovatória. Para você entrar com essa ação renovatória, você precisa ter esses 3 requisitos. O primeiro requisito é formal, ou seja, você precisa ter um contrato escrito e também por prazo determinado. O que isso quer dizer? É importante para você que é aluno da administração, enfim, ou você que é aluno aí do TADS, da contabilidade ou até mesmo do direito, sempre quando você pensar em locação comercial, exija um contrato escrito e por prazo determinado. Professor Fábio, mas quem que hoje faz um contrato sem ser escrito? Nós temos que lembrar, meus queridos, que a maioria dos nossos contratos eles são verbais. Nós não fazemos eles por escrito, beleza? O contrato escrito ele é um instrumento para eu provar. Estão vendo? Por isso que eu coloco lá, instrumento processual. Mas o contrato em si, o contrato de locação, se eu chegar para o proprietário e falar, olha, eu quero locar, ele, beleza, a gente acertou os termos, ele me deu a chave, está feito o contrato de locação. Estão vendo? Eu já entro na posse e acabou. Entretanto, para eu ter a proteção do ponto, eu preciso necessariamente ter um contrato escrito e com prazo determinado. Ou seja, se eu fiz um contrato para 3 anos, que são muito comuns que os contratos de locação comercial sejam para 3 anos, aqui pese que a legislação não coloque nenhum empecilho para você fazer, por exemplo, de 1 mês, ok? Mas é comum que você faça de 3 anos. Passado esses 3 anos, eu tenho que fazer um aditivo contratual ou fazer outro contrato, ok? Porque se findou o contrato, ele se torna por prazo indeterminado. Aí logo eu não vou ter a proteção aqui. Beleza? Claro que muitas vezes isso é feito por intermediação da imobiliária. A imobiliária não vai deixar ficar um contrato por prazo indeterminado. Muitas vezes porque pode ser que perca uma garantia locatícia, como por exemplo um fiador, a depender da situação. Beleza? Mas é importante observar esse requisito. Segundo requisito é o requisito temporal. O tempo que eu estou no imóvel tem que ser no mínimo de 5 anos. Reparem que eu estou falando que é o tempo que eu estou no imóvel e não o tempo do contrato. Pode ser 5 contratos de 1 ano? Sim. Pode ser um contrato de 2 anos e outro de 3? Sim. Não há nenhum problema. E nós temos também um requisito material, ou seja, eu tenho que estar há no mínimo 3 anos na mesma atividade. Professor, mas por que isso? Porque, pensem bem, se a proteção do ponto ela se dá porque naquela localidade ficou conhecido pelo público como um local, por exemplo, que vende pães, ou um local que vende pizza, enfim. A ideia de proteger o ponto é essa. Se eu fico mudando de atividade, não tem o porquê eu proteger o ponto. Estão vendo? Ah, professor, mas quem que fica mudando de atividade? Fica. Eu já tive clientes, por exemplo, que ele começou numa mesma localidade como um supermercado, depois ele virou um supermercado, depois de um tempo virou supermercado metade bazar, depois ele abandonou a ideia de supermercado, ficou só com bazar, e por fim ele terminou a atividade econômica dele locando betoneiras. Estão vendo? Isso num período de nem 5 anos. Então ocorre muitas vezes da pessoa ficar alterando? Sim. Então essa pessoa que fica alterando, a legislação não vai restringir um direito de propriedade, que é um direito fundamental, para essa pessoa. Estão vendo?
Então, para eu restringir um direito, eu tenho que ter uma justificativa. E essa justificativa, nesse caso aqui, é proteger aquela atividade econômica. Se eu não tenho um mínimo de 3 anos de atividade econômica, aquela atividade não é uma atividade consolidada. Beleza? Vamos lá. Bom, aqui nós temos que pensar o seguinte. Quando eu falo em ação renovatória, nós temos duas figuras que são muito importantes na relação contratual. Então, o que eu quero? Eu tenho um contrato de locação comercial e eu quero renovar. Isso que nós chamamos de proteção ao ponto. Beleza? Eu tenho o locador, que é o proprietário do imóvel, e eu tenho o locatário, que é o exercente da atividade econômica rural. Desculpa, atividade econômica empresarial, que vai ser o empresário. Beleza? Bom, só que ocorre que algumas vezes esse empresário ele pode ser sucedido. Então vamos pensar que é um empresário individual, ele faleceu e vai ter a sucessão dos seus filhos. Ou pode ser que ele fez a cessão desses direitos. Então vamos imaginar que, enfim, que ele fez um arrendamento ou que ele fez um contrato de trespasse, que daí eu faço a cessão dos direitos, ok? Bom, aí a pergunta que não quer calar. Quando eu fiz essa cessão desses direitos, beleza? Essa pessoa que sucedeu ou essa pessoa que tem a cessão agora, ela tem direito também à proteção do ponto? Então vamos imaginar, ó. Eu fui lá e comprei um estabelecimento empresarial porque a minha ideia era a proteção do ponto, tá? Esse estabelecimento já está lá há 4 anos. E eu vou lá e renovo um contrato e faço um contrato aí de mais 3 anos, beleza? Quando tá para terminar esse contrato de 3 anos, dentro do prazo legal, que são 6 meses até terminar, antes de terminar o contrato, eu vou tentar renovar o ponto e o locador, que é o proprietário, ele não quer renovar. Eu posso juntar aquele contrato da empresa anterior com esse meu novo contrato? Porque daí eu teria o requisito de 7 anos, não é verdade? Sim, eu posso, beleza? Então, eu na condição de sucessor ou de cessionário, que sou a pessoa que adquiriu esses direitos, eu posso sim utilizar aquele tempo do anterior para somar com o meu para eu ter os requisitos. Estão vendo? No artigo 51. Nesse sentido, aí eu coloquei um enunciado do Conselho da Justiça Federal, das Jornadas de Direito Civil, beleza? E nesse mesmo sentido é o parágrafo 1º do artigo 51. Tranquilo? E nós temos que pensar também que se houver hipótese de sublocação, quem tem o direito de renovar é o sublocatário, tá? Professor, mas como assim? O que seria sublocação? Sublocação é quando, por exemplo, eu, Fábio Brasilino, vou locar um imóvel, beleza? E eu subloco esse imóvel para alguém. Ah, professor, mas por que você faria isso? Porque muitas vezes eu posso ganhar dinheiro com isso, entendeu? Eu mudei toda a estrutura, enfim, dei uma repaginada e quero sublocar para alguém, beleza? Quem vai ter o direito é o sublocatário, beleza? Bom, aí nós temos também uma seguinte questão, porque existem algumas situações em que não apenas aquela pessoa jurídica, então vamos imaginar aquele empresário que utiliza aquele imóvel, pode ser que ele tenha umas parcerias ou sociedade e outras pessoas jurídicas utilizam o imóvel. Então vamos imaginar o seguinte, o imóvel, pensem numa rede de supermercados Mufato. A rede de supermercados Mufato, vamos imaginar que ela tenha um supermercado, no mesmo imóvel tem um supermercado e tem um posto de combustível, ok? O supermercado ele é uma pessoa jurídica e o posto de combustível ele é outra pessoa jurídica. Vamos imaginar que aquele imóvel é locado, beleza? Então o supermercado ele locou no nome dele. Logo, o posto de combustível, essa pessoa jurídica que é distinta, tá? O supermercado é um, pessoa jurídica é outra. É do mesmo dono? Sim, é do mesmo dono. Entretanto, são pessoas jurídicas distintas. Entretanto, se há autorização no contrato para que essa pessoa jurídica que não é locatário, mas ela faz parte das atividades da sociedade, ela também tem o direito de entrar, ela também tem legitimidade para entrar. Beleza? O que o parágrafo 2º do artigo 51 está querendo dizer?
E assim, também é da leitura do parágrafo 1º. A ideia da proteção do ponto, meus queridos, é de proteger aquelas atividades. Então, não necessariamente uma ação renovatória vai ser proposta apenas pelo locatário. Em algumas situações também tem legitimidade ativa. O que é isso? Também pode propor a ação pessoas que não necessariamente são os locatários do contrato. Beleza? Bom, aí aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado antes da gente entrar aqui nos outros parágrafos. Professor Fábio Brasilino, pode ocorrer aquele contratinho de gaveta de venda de ponto? Pode. Entretanto, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Beleza? Por quê? Em regra, então, a maioria dos contratos, tá? Isso eu falo pela minha prática profissional. Esses contratos de locação, eles não permitem sublocação. Então, por exemplo, se Brasilina Enecia Comércio de Pães fez um contrato de locação, desculpem, com o João da Silva, que é o proprietário do imóvel, em regra, o senhor João, ele não vai permitir que eu, Fábio Brasilino, subloque a ninguém, ok? Se ele não permite que eu subloque a ninguém, ok? Então, o contrato não permite. Se eu fizer um contrato de venda do ponto, beleza? Quem comprou? Então, vamos pensar que a Bola de Gude Comércio de Doces adquiriu o ponto da Brasilina Enecia Comércio de Pães. Aquela bola de gude, ela vai ter proteção? Não, meus queridos, porque neste caso há uma vedação, ok? No contrato de locação feito entre o Brasilino e o locador, que não autoriza isso, beleza? Então, se eu quero comprar um ponto, primeira coisa que eu tenho que ver é ir junto ao locador e verificar se de fato ele pretende e ele faz um contrato comigo. Beleza? Porque o que pode acontecer? Pode acontecer que você faça lá esse contrato de venda de ponto comigo, com o Brasilino, e vamos supor que faltem 2 anos para terminar esse contrato, tá? Só que quando terminar esses 2 anos, pega o proprietário e ele fala, não, eu não quero mais renovar a locação. Ou vamos imaginar o seguinte, um mês que você comprou o ponto, o proprietário descobre que ali é uma sublocação. Por quê? Não é mais Fábio Brasilino que está ali. Estão vendo? E o contrato de locação proíbe. Ele poderia entrar com uma ação de despejo. E você ter que sair do imóvel. Estão vendo? Então eu tenho que tomar muito cuidado. Porque para eu ter esse direito à ação renovatória, eu subrogar desse direito, eu preciso ter uma autorização no contrato de locação. Porque se não tiver uma autorização no contrato de locação, estão vendo? Pode ser que eu tenha problema. Beleza? Bom, mas vamos aí continuar em algumas regrinhas do artigo 51. O parágrafo 3º ele vai falar que em caso de dissolvida a sociedade comercial, vamos pensar aí por morte de algum sócio, o sócio que ficar ainda, que estiver vivo, ele fica subrogado do direito de renovação. Beleza? Claro, desde que ele continue no mesmo ramo. O parágrafo 4º vai dizer que o direito de renovação do contrato estende-se às locações celebradas por indústrias e sociedades civis com fim lucrativo, regularmente constituída, desde que ocorrentes os pressupostos previstos nesse artigo. O parágrafo 4º ele vai falar dessa extensão aí, porque reparem que a lei é de 91, ou seja, nós estávamos ainda na teoria dos atos de comércio. Então, para não deixar dúvida, ele coloca aí. E também vai estender às sociedades civis com fins lucrativos. E uma questão que a gente tem que se atentar, que é de extrema importância. O parágrafo 5º ele traz um prazo decadencial. O que isso quer dizer? Significa que para eu ter direito de renovar, eu preciso entrar com ação
entre o período de 1 ano antes até 6 meses antes de vencer o contrato. Que me importa dizer? Se eu quero ter o direito à renovatória, se eu quero ter direito à proteção ao ponto, quando der 1 ano antes de acabar o contrato, eu já preciso começar as minhas tratativas. Porque o que acontece? Se na prática eu esperar, que nem é o comum, para tratar sobre a renovação só quando o contrato estiver vencendo, eu não terei mais direito à ação renovatória. E o que isso quer dizer? O que isso quer dizer é que você vai ficar na mão do locador. Então, o locador vai poder falar o preço que ele quiser do aluguel. Estão vendo? Porque você vai estar na mão dele, porque daí ele vai entrar na questão do mercado, entendeu? Ele fala, bom, se quer continuar, você vai ter que pagar tanto. E aí começam as negociações, beleza? Então é importante aí nos atentarmos para essa questão. Bom, agora pensando sobre o ponto de vista processual, porque a lei de locação, ela traz aí, além das questões de direito material, algumas questões de direito processual. Então ela vai falar o que eu preciso para entrar com a ação. Claro que nós temos a regra geral lá do Código de Processo Civil, que fala lá dos requisitos da petição inicial, mas além disso, eu tenho 8 requisitos que eventualmente eu vou ter que juntar no processo. Claro que se eventualmente não tiver alguma dessas hipóteses, eu não vou precisar juntar. Mas eu preciso juntar a prova de que eu preencho os requisitos do artigo 1, 2 e 3. Então, muitas vezes o contrato social, os contratos de locação. Beleza? A prova do exato cumprimento do contrato em curso. Então, para eu requerer, eu tenho que estar cumprindo o contrato. Estão vendo? Então, pensa bem. Se eu não estou cumprindo o contrato lá porque eu subloquei para alguém, eu não tenho esse requisito. Então, não vai dar certo minha ação. Viu por que a gente tem que tomar cuidado naquele contrato de compra e venda do ponto? Bom, prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel, cujo pagamento lhe incumbia. Então, se você que ficou incumbido aí de pagar, você vai ter que provar que você pagou. Indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação. Então, nós temos que pensar, eu quero renovar? Tá, qual que é o período? Em regra, o período do contrato anterior. Qual que é o valor? Eu vou geralmente colocar o que está lá no contrato, que é o valor da locação, mais a correção pelo IGPM. Beleza? Indicação do fiador com a qualificação se tiver, então, ou que vai, se é o mesmo, eu preciso indicar e provar ainda que ele tem capacidade financeira, ou se é novo, eu preciso indicar e provar a capacidade financeira. Então, nós temos que verificar quais foram as exigências que me foi feita no momento da celebração do contrato. Geralmente eles colocam lá, tem que ter 2 imóveis no nome, enfim. Eles vão falar, para ser locado, fiador precisa ter isso, ok? Não adianta eu querer colocar como fiador uma pessoa que não tem crédito, não é verdade? Que daí não tem como também. Bom, prova de que o fiador aceitou, então eu vou precisar da assinatura do fiador. E naqueles casos de sucessão, né, ou de cessão de direitos, eu preciso de prova disso também, beleza? Esses são os requisitos que nós temos. Bom, sobre o prazo de renovação, nós já até conversamos aí, mas o entendimento do STJ, eu coloquei uma decisão da 6ª turma, que seria o prazo de prorrogação, então você quer uma renovatória, não é da soma dos contratos, tá? Mas sim do contrato anterior. Por isso a importância, né, de uma locação comercial eu ter pelo menos 3 anos. Porque pensem bem, se eu tenho locação de 1 ano, todo ano eu tenho que ficar entrando com uma ação, né? Nem acaba o processo enfim, e eu já tenho que entrar com outro, né? Então fica um pouco complicado aí, beleza? Bom, aí que vem a seguinte pergunta. O direito à renovação compulsória do contrato é absoluto? Porque pensem bem, meus queridos, o que eu estou falando aqui nessa ação compulsória é o seguinte, que o locatário tem o direito, mesmo se o locador não quiser, de falar, olha, eu tenho os requisitos legais e eu vou renovar esse contrato. Beleza? Olha que complicado isso. Pensem bem, numa locação residencial, uma vez que acabou o contrato, eu chego lá e falo, olha, não quero mais alugar para você. A pessoa fala, mas por quê? Fala, porque eu não quero, eu não vou com a sua cara e eu não quero. Ela pode fazer isso? Pode. Numa locação comercial, não. Estão vendo? Porque se aquele empresário, enfim, aquela pessoa que tem esse direito, ela
estiver presente os requisitos do artigo 51, ela vai ter direito à renovação, mesmo contra a vontade do proprietário, ok? Ele é um direito absoluto? Claro que não, né, pessoal? Não existe direito absoluto. Por quê? Aqui nós temos aí uma antinomia, vamos assim dizer, entre a ação renovatória, que é o direito do locatário de permanecer no imóvel, mesmo sem o locador concordar, ok? Porque quando que eu vou ter uma ação renovatória? Quando o locador não concordar ou quando a gente tiver alguma discussão em relação aos valores de aluguel, tá vendo? Por isso que eu vou ter uma ação renovatória. Muitas vezes eu quero renovar meu aluguel, o cara quer cobrar um valor muito acima do que de fato vale aquilo lá, e eu vou ter que precisar entrar com a ação renovatória. Beleza? Porque se o locador concordar, se o proprietário do imóvel concordar, não tem por que eu falar em ação renovatória, não é mesmo? Bom, mas a própria legislação ela coloca lá algo que nós chamamos de exceção de retomada. Exceção, quando a gente vê a palavra exceção para o direito, significa defesa, tá? Então, quais são as defesas que eu, na condição de locador, de proprietário do imóvel, posso fazer para dizer, olha, eu não quero renovar o contrato? Beleza? Essa exceção de retomada, essas hipóteses estão lá no artigo 52 e 71. Vamos ver. Bom, são 5 hipóteses que eu posso apresentar exceção de retomada, ok? A primeira hipótese, que é a hipótese do artigo 72, inciso 2º da Lei de Locação. Quando a proposta for em valor insuficiente, beleza? Então vamos pensar o seguinte, eu tenho uma locação comercial e lembra que eu falei quase agora que na inicial eu tenho que colocar o que eu quero, né? Então qual que é o período que eu quero renovar e qual que é o valor que eu quero. E eu falei que em regra eu vou pegar o valor do contrato anterior, corrigir com o IGPM, beleza? Mas vamos imaginar que aquele imóvel, por algum motivo, aumentou bastante o valor da locação na região. Beleza? Então se torna um valor insuficiente. Em defesa, o locador, desculpem, ele pode falar o seguinte, olha, não é que eu não queira alocar, eu quero alocar, mas o valor que eu quero efetivamente é tanto. Então vamos imaginar, eu, Brasilino Ecia, que tem um contrato, falo, olha, eu quero alugar esse imóvel, entendo que o valor é de R$2.000. O locador chega e fala, olha, na realidade, aqui teve uma valorização, porque, enfim, imagine que era uma lanchonete e durante a locação abriu uma universidade na frente. É óbvio que agregou valor, não é verdade? Aquela locação, enfim. Vamos imaginar que aumentou o valor da locação na região por algum motivo, por qualquer motivo. Inclusive, nós vamos estudar uma questão um pouquinho à frente, que as benfeitorias que foram feitas pelo locatário também pode agregar esse valor, beleza? E o locador fala, não, o valor que eu entendo aqui são R$4.000. Então a discussão do juiz vai ser entre 2 ou 4, beleza? Vai ser feita uma perícia? Sim. Essa perícia ela vai definir se vai ser 2 ou se vai ser 4, ou se eventualmente vai ficar no meio, beleza? Claro que se a perícia falar que é menos de 2, vai ter que ficar nos 2, porque foi o que o autor falou, e se ela falar mais de 4, vai ter que ficar no 4, porque foi o que o réu falou em defesa, beleza? Se o locatário não, feita essa perícia então, e o locatário não cumprir esse valor, é uma hipótese aí que eu não vou ter aí, na condição de locatário, o direito a renovar, beleza? Mas por que eu não renovei? Porque eu não aceitei um valor que seja suficiente para remunerar aí o proprietário de imóvel. Lembrando que os imóveis, geralmente, você tem a locação no valor de 0,5% do seu valor, beleza? Claro que dependendo do imóvel é mais ou é menos, mas é mais ou menos isso. Bom, segunda hipótese, é a hipótese do artigo 72, inciso 3º, que é quando eu tenho uma proposta melhor por terceiro. Então é claro que se chegar um terceiro lá e me der uma proposta melhor, claro que eu vou ter que aceitar. Mas reparem que nessa situação, nessa hipótese, ok? O locador deve indenizar pela perda do ponto. Então está lá no artigo 52, parágrafo 3º. Beleza? É importante lembrar essa questão.
Ah, professor, mas às vezes não compensa. Depende. Porque imagine que uma pessoa que quer muito comprar aquele ponto, se ele assumir a indenização e aumentar o valor da locação, que mal tem. Claro aí, pessoal, que se eu tivesse a melhor proposta de terceiro, o locatário ele pode cobrir. Se ele cobrir, ele tem direito de preferência. Beleza? Terceira hipótese. É a hipótese do artigo 52, inciso 1º. Quando o poder público determina que tenha que fazer alguma obra, então vai ter que fazer alguma obra que é necessária, enfim, eu preciso da retomada desse imóvel. Seria uma hipótese aí para eu evitar a ação renovatória. Quarta hipótese. A quarta hipótese está no artigo 52, inciso 2º, na primeira parte, quando é para uso próprio. Repare que quando eu digo aí para uso próprio, é claro que eu não posso exercer a mesma atividade do que o locatário, porque seria fácil, não é verdade? Porque seria fácil. Salvo se, além da locação do imóvel, eu também fiz a locação gerência. O que é isso? Então vamos imaginar, eu tinha um estabelecimento empresarial, montado uma padaria, eu loquei tudo. E agora eu vou voltar à minha atividade de padaria. De padaria, estão vendo? Nessa hipótese aí, a gente tem a exceção. Isso é o que a lei vai dizer, ok? Agora vamos imaginar, eu loquei o ponto, a pessoa abriu lá uma padaria. Eu nunca mexi com padaria, tá? Eu quero vir e falar, vai ser para uso próprio. A pessoa, beleza, aí ela tira e eu abro uma padaria. Nesse caso não pode. Beleza? Bom, o artigo 52, inciso 2º, parte final, ele fala que é para a transferência de um estabelecimento empresarial que eu já tenha há mais de 1 ano. Então, eu tenho um estabelecimento empresarial, eu ou meus familiares, tá? Tem algum imóvel há mais de 1 ano e eu quero fazer a transferência para ali. Lembrando que nessas hipóteses 4 e 5, em regra, não pode ter a mesma atividade. Beleza? Há uma crítica da doutrina, em especial do professor Fábio Leão Coelho, que ele vai dizer que seria inconstitucional isso. Tá? Porque se eventualmente eu quiser fazer aquela mesma atividade, caberia a mim indenizar pela perda do ponto, assim como na hipótese 2. Estão vendo? Mas isso aí é uma discussão doutrinária, beleza? Bom, nós temos que lembrar que nas hipóteses 3, 4 e 5, né, que nós vimos agora, o locador, nos próximos 3 meses, ele precisa colocar em prática aquilo que ele alegou, beleza? Se ele não fizer, ele vai ter que indenizar. Ou se eventualmente ele fala que é por um motivo e ele fizer um desvio de uso, ele também precisa indenizar. Nesse sentido, eu coloquei aí um julgado que, se os senhores e as senhoritas quiserem, pode entrar e verificar. Beleza? Bom, agora vamos a uma questão. Imagine a seguinte situação. Sempre quando eu tenho uma locação comercial, em regra, eu vou ter que fazer algumas adequações àquele imóvel, não é verdade? Não tem como, muitas vezes, eu já começar a minha atividade sem fazer adequações. Todas essas adequações que eu, na condição de locatário, vou fazer, muitas vezes elas podem agregar no valor do aluguel. Estão vendo? Então, mesmo que essas adequações agreguem no valor do aluguel, pode ser utilizado lá como parâmetro, na primeira hipótese, de falar que não concorda com o valor. Então vamos imaginar, ó, nós tínhamos um imóvel lá que ele não tinha condições de exercer qualquer atividade econômica. Eu, Fábio Brasilino, vou lá, faço toda a reforma desse imóvel. Então eu valorizei esse imóvel, não é verdade? Quando for discutir em uma ação renovatória, eventualmente o locador pode falar, opa, agora o valor do imóvel vale mais. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque no momento de celebração do contrato, eu já tenho que prever isso, tá? Porque se eu tiver que fazer algumas alterações, o adequado é que eu tenha algum benefício nesse contrato de locação. Por quê? Tudo aquilo que eu fizer no imóvel agrega para o aluguel. Estão vendo? E isso não é enriquecimento sem causa. Olha aí um julgado que eu coloquei da terceira sessão do STJ. Beleza, meus queridos? É isso aí. Fiquem com Deus.